Vai continuando aí, não tem problema. Vai lá. Essa questão que o Isaías levantou é muito interessante, porque Bento XVI, ainda quando cardeal, não posso julgar aqui a questão da consciência dele, mas da reflexão dele, ele entendia que a Igreja Católica seria no futuro uma religião de minoria, não seria mais uma religião de massa. E ele entende que... Peraí, quem falou isso? Bento XVI, ainda enquanto cardeal, né, Ratzinger. Ele dizia que o cristianismo, o catolicismo não seria mais vivido como religião de massa, e sim como religião de pequenos grupos, de comunidades, entende? Que se identificavam com a mensagem do evangelho, com a verdade da fé, e se organizariam de maneira não autônoma, mas em comunhão com as igrejas, no caso com as dioceses, né? E obviamente em comunhão com Roma. Então a igreja entende, ela já consegue fazer a leitura de que esse tempo é tão decisivo que ela prepara, ou visa preparar melhor, aqueles que são católicos hoje, para esse tempo, para viverem a sua fé de maneira integral, para que quando essa crise de verdade bater na igreja, embora já esteja aí, está nas portas, ela consiga dar uma resposta. Eu até tomei a liberdade de trazer aqui, Adriano, 3 livros que ajudam as pessoas a entenderem um pouquinho quem é Bento XVI. Aqui, ó. Beleza. Deixa eles aqui que eu já peço. A hora que o lagarto chegar, eu peço para focar. Bem simples, bem claro. Um enquanto pensamento de bispo e cardeal, Sal da Terra, já Luz do Mundo como... O Gigi falou muito bem desse livro, Sal da Terra. É sensacional. E aqui é o último testamento dele. Mundo. E esse vamos falar assim, é o último ensaio da vida dele com o seu biógrafo. Ele fala de maneira categórica que o cristianismo vai ser vivido apenas nas pequenas células, nos pequenos grupos, que conseguem se identificar com essa mensagem assim. E, consequentemente, com todo o ônus que a mensagem, e o bônus também, né, que a mensagem do evangelho traz. Mas ela vai se chocar com esse mundo pós-moderno, líquido, que a gente tem tanta dificuldade em conseguir encontrar aí as respostas para ele. Entende? Perfeito. É uma leitura interessante que ele está fazendo, e assim, né, provavelmente uma leitura para daqui 100, 200 anos, não sei, mas, por exemplo, se a gente analisar hoje, você vê que o número de católicos está diminuindo, né, porque você vê que a população católica está envelhecendo, e a juventude tem uma adesão muito menor. Então, quer dizer, vamos dizer assim, em termos de população, se fosse analisar a população católica, não está tá em déficit, vamos dizer assim. Mas a religião católica, ela era, até 30 anos atrás, uma religião que a gente poderia falar a religião dos velhos. Mas o pontificado de João Paulo II, por conta dessa questão também midiática dele, acabou suscitando uma explosão de juventude nela. Olha que interessante. O Papa João Paulo II, ele traz uma jovialidade para a igreja. Bento XVI traz de volta o zelo pela questão do sagrado, e isso faz com que aumentem as pessoas convictas de que queriam ser padres. Eu vi um estudo sobre isso. Muitos seminários aumentaram os seus números, né, depois do seu pontificado. E agora, no pontificado do Francisco, as comunidades que estão fazendo esse trabalho de chegar onde a igreja institucionalizada não consegue chegar. Entendi. Entendeu? Agora, tem um outro ponto também, né, Marcão? Que por exemplo, hoje a igreja também, a gente pegando, por exemplo, TV, rádio, redes sociais, ela consegue atingir também muitas pessoas que antes talvez não conseguiriam, né? E comunidades até, região de zona rural, essa coisa toda, né? A vantagem de você conseguir ter meios de comunicação acessíveis para todo mundo, e isso a internet ajudou muito, né? Faz com que a religião não seja uma coisa só do templo. Ela passa a ser também a experiência privada. E essa experiência privada, ela vai se multiplicando. Eu vou dar um exemplo. Esse tempo atrás eu visitei um bairro que fica a 18 quilômetros da cidade. E quando eu cheguei na capela, a capela todinha cheia de pessoas, desejosas de estarem ali. Claro, cumprindo o seu ofício religioso, dominical, mas você percebendo que existia uma relação das pessoas, né? Por causa
facilidades que o mundo nosso está trazendo. Legal. Da internet, da televisão. Com a morte do Monsenhor Jonas Abib, muita gente ficou me perguntando, mas você acha muito importante? Cara, por conta da Canção Nova, a quantidade de pessoas que tinham acesso à vida religiosa, né? Acesso. As pessoas assistem missa na zona rural pela televisão. Minha avó que assistia, belezinha, cara. Então, minha tia lá fica esperando os horários pra assistir. Eu me lembro que esses tempos eu estava na casa de um senhor, e aí era mais ou menos umas 5, 6 horas, aí ia começar uma missa, eu acho que não sei se na Rede Vida ou na Canção Nova. Ele ainda me convidou para chegar lá. Fica à vontade, Ana, seja bem-vinda aí. A Isaías, ela que foi só... Você lembrou dela agora? Claro que me lembro. Fica à vontade aí, gente. Senta aí, fica à vontade, tá? Aqui, tem uma cadeira aqui, vou ficar à vontade. Telespectador aí, fica à vontade aí. Indo pra uma... Cara, a gente já tá aqui 1 hora e pouquinho conversando. Nem percebe, mas a gente já tá 1 hora e pouquinho. Eu queria, pra gente ir já indo pra um caminho mais pros finalmente, tocar num outro assunto com vocês aqui, dentro do contexto do Bento XVI também. Quando a gente... porque assim, eu tava refletindo aqui com vocês comentando, né, sobre a situação que a igreja enfrenta hoje, o que vai ser da igreja daqui a um tempo, como que ela vai lidar, o catolicismo vai lidar com tudo isso. Mas o que eu estava colocando aqui, por exemplo, nós temos alguns países vizinhos, né, que inclusive fazem perseguições religiosas agressivas, né, brutas com relação à igreja. A gente viu agora recentemente, né, acontecendo aqui em países latinos. Esse caráter mais agressivo em relação à igreja, com movimentos, muitas vezes, porque assim, eu quero usar a palavra aqui, mas eu tô com medo de usá-la e a galera achar que eu tô... Mas são movimentos de esquerda, né, que invadiram igrejas, que destruíram igreja, quebraram santos aqui, por exemplo, no Chile, a gente tem caso na Argentina, enfim. Né, esses movimentos, assim, que... Tão atrelados nessa igreja que está envolvida politicamente, vocês acham que é isso que faz esse ataque direto à igreja? Você entende o que eu quero dizer, Isaías? Eu entendo, mas eu acho que é meio complicado você fazer uma afirmação assim. Uhum. Eu acho que eu não vejo assim uma ligação direta. Eu acho que essas coisas podem acontecer assim, em momentos graves de muita polarização, porque a gente vive, hoje a polarização está à flor da pele, né? Uhum. E aí eu sinto que, por exemplo, você tem um padre que se identifica mais com ideais de esquerda, se você olhar no YouTube, isso está cheio. Ele vai ser questionado por um pessoal que se sente mais tradicional, mais conservador, E por outro lado, eu me lembro quando quando aconteceu a eleição do Francisco. Nossa, o pessoal assim que se identifica mais com o pensamento de esquerda exultou, porque enfim eles estavam deixando para trás um papa tido como conservador, que era o Bento XVI. E a polêmica do Bento XVI com o Leonardo Boff repercutiu muito forte aqui na América Latina e dentro do Brasil. Então, Adriano, eu acho assim, olha, depende muito assim de momentos, depende do grau de polarização da sociedade, e nesse caso eu vejo, assim, com exceção eu vejo muito problema em países sem muita tradição cristã, como é o caso lá do Oriente Médio e tudo mais. Países africanos também, né? Exato, mas aqui na América Latina eu acho que mais uma questão assim de conjuntura. Se você tem de um lado alguém que tem um perfil, o outro não gosta, ataca. Entendi. Antigamente eu acho que a igreja conseguia equilibrar-se melhor diante disso, até porque as pessoas tinham medo do inferno, sabe? Então, não podiam não criticar, mas, não gostar, mas não criticava abertamente. Hoje não. Hoje esse freio, eu acho que ele acabou. E as pessoas, eu vejo e convido quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, e se você não tem isso, te convido a dar uma olhadinha no YouTube. A crítica, por exemplo, à CNBB, por grupos tidos como mais conservadores e tradicionais, é explícita, cara. E por outro lado,
Acontece também, os grupos de padres e de leigos mais identificados com pensamento de esquerda olham para bispos e padres que têm esse perfil mais conservador e não economiza na crítica, não. Mas eu acho que isso, Adriano, é o nosso mundo. É o nosso tempo. O tempo é isso. As pessoas criticam, perderam o medo da crítica, da autoridade. Eu acho que vai ser assim por muito tempo e acho que esse é o grande desafio que as religiões e, sobretudo, a Igreja Católica tem pela frente. Como responder a essas coisas sem cisão, sem separação. É um desafio. Na América Latina, a gente tem diversos casos, mas a perseguição em países como o Chile, por exemplo, é muito mais fruto de uma questão de secularização, de laicização. A sociedade perdeu completamente a referência da religião. E aí o resultado disso é entender a religião como um sistema que oprime, um sistema elitizado. E aí a reação contra ela, sim. Mas você tem regimes que tanto podem ser da esquerda quanto da direita. O próprio Bento XVI, ele sofreu na pele, ele teve que obrigatoriamente participar da juventude hitlerista. Porque, como quem não sabe, todo adolescente dos 13 aos 16, alemão, ele era mas ele do não Estado. Tinha escolha, né? Não tinha escolha. Ele e seu irmão tiveram. Eu acho mais grave, Marcão, a situação do Papa Francisco, enquanto Jorge Bergoglio, na Argentina, que ele era bispo de Buenos Aires durante a ditadura, e houve, depois que ele foi eleito Papa, uma acusação muito forte a ele dele não ter feito o necessário para proteger alguns até de seus colegas. Ele respondeu a isso, muita gente que conhecia negou a isso, mas você sabe que isso é um negócio que ficou. É uma mácula para ele, Entendi. Como quando ele era superior provincial dos jesuítas em Buenos Aires. Que ele poderia ter feito algo para ajudar os seus irmãos que, na época, foram perseguidos pelo regime do Videla, se não tiver nada, né? Sim. Então, essa questão da perseguição religiosa, ela sempre existiu, né? Na África, há uma perseguição religiosa hoje, por incrível que pareça, de radicalismos, por exemplo. O Boko Haram, que é um grupo religioso islâmico, né? A quantidade de mortes nas costas deles, de seminaristas, de escolas de meninas. Então, é um negócio, não é só o regime, é o que está por trás do regime. Né? Perfeito. Então, esse é um grande desafio, mas a fé, ela vai ultrapassar essa questão. Eu vejo esse problema mais em países que são ditaduras. Você vê, por exemplo, no caso da Nicarágua. A Nicarágua, cara, que já fez uma revolução de esquerda, em que teve participação de padres. Eu me lembro do padre João Paulo II passando um apito no Ernesto Cardenal. Exatamente, ele na que era frente um padre, dele aqui. Desse jeito, assim, tá no aeroporto. YouTube. Aeroporto. Porque ele era um padre que se engajou na Revolução Sandinista lá da Nicarágua. Mas hoje, o que está acontecendo? O Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua, que foi líder da Revolução Sandinista, hoje persegue a igreja, parte da igreja de lá, que não aceita a ditadura. Não é alinhada Olha, dele. mudou a situação. Entendi. Ô, Isaías, e assim, a gente tem... que vocês são historiadores, não é isso? Né? E aí você tem também, durante... vocês acham que os historiadores, na leitura sobre o passado em relação à Igreja Católica, pesaram a mão? O que eu quero dizer é que assim, sempre houveram muitas críticas à Igreja do passado, à Igreja medieval, a relação do Tribunal de Inquisição, a questão também da colonização brasileira, enfim, né? E eu acho que às vezes a gente perde a mão, na minha opinião, da questão de cometermos um anacronismo, de não entender o momento em que no século XIII, por exemplo, né, você tem um tipo de igreja que não é aquela que está no século XXI. Então, quer dizer, será que não houve também ali uma
uma coisa mais... Eu sinto às vezes, né, eu já vi muitos pensadores, historiadores cristãos, católicos, falando sobre o fato, e você vê que existem contradições na interpretação do passado, né? Vocês já se defrontaram com isso também? Adriano, essa questão sua é muito boa, cara, e muito difícil de ser respondida. Eu acho que quem faz boa história, sem preconceitos, sem pré-juízos, consegue contextualizar bem a situação. Mas quando você leva a ideologia para o meio da história, aí você sai condenando o passado com as ideias do presente. Eu acho isso muito complicado. E eu acho que da parte de quem trabalha com história, nós somos professores de história, eu acho que a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado com a análise do passado, porque não adianta, a gente é filho do tempo, a gente respira as ideias do tempo. Essa ideia que nós temos hoje, por exemplo, de abertura para todo mundo, de não considerar uma pessoa inferior, todos somos iguais, isso, cara, há muito pouco tempo. Você olha para o século XIX, está aí, olha atrás, isso não existia. Então, eu diria assim, olha, que uma resposta rápida, porque se a gente for entrar nisso aí, fica um tempão aqui. Eu acho que isso exige de nós mais cuidado com o trato do passado. Perfeito. Até porque você falou da colonização. Sim. Cara, eu vejo o pessoal, por exemplo, falando muito mal da colonização, mas eu queria que, se fosse possível, a gente voltar no século XVI na pessoa do José de Anchieta, do Manuel da Nóbrega, e se ele pudesse ouvir o que se diz deles hoje, cara, eles achavam que ele estava fazendo bem, que eles iam salvar milhões de indígenas, ia levar para o céu, eles achavam, entendeu? Isso não implica fechar os olhos para abusos e outras coisas, mas você condenar isso, eu acho que é o tal do anacronismo. Você começa a olhar a história sob o ponto de vista moral, isso é um erro. Me lembrei das aulas dele, porque ele foi meu professor na faculdade também. Sério? Deu aula pra você? Deu aula pra Não mim. sabia. Então, Filosofia, sociologia e também de teoria da história. A gente tem que sempre olhar a história com uma hermenêutica. Sim. Né? A gente não pode esquecer que a história ela se dá num tempo. Então é óbvio que, infelizmente, a gente tem uma ideologização da história, nisso que o Isaías falou, em alguns momentos, não é sempre assim, não sempre foi assim. Há uma mudança de postura em relação à história depois do iluminismo, e há uma mudança de história, de análise da história depois da introdução do marxismo. E aí, aqueles que quiseram se aproveitar dessas ideologias olharam para o passado com outros olhos. Então, vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente mete o pau, né? É normal dos professores de história criticarem a Idade Média. Vai lá ler Legoff. Sim. A interpretação que Legoff dá do mundo medieval, Regine Pernod, a interpretação que ela dá do mundo medieval, né? Desmistifica para a gente muitas dessas questões. Então, infelizmente, agora eu falo como católico, nesse aspecto, os professores de história descem além. A maior parte deles. E quando você tem um professor que não desce além e ensina a questionar, como ele fez, num dos primeiros dias de aula, uma pessoa tinha me falado assim, você vai ter aula com Isaías? Eu falei, vou. Então você toma cuidado, você vai perder a fé. Falou pra mim desse jeito, tô falando sério. Desse jeito, cara. Lá nos anos 2000, comecei nos anos 2000. E eu falei, puta, mas não é possível, o cara é bom pra caramba, bicho. Vai perder a fé. Eu falei, mas você tá louco, né? Aí eu fui e comentei com ele, talvez ele nem se lembre. E numa das matérias que ele dava aula, a resposta dele foi pra mim assim, olha, Marcos, desse jeito que ele fala, né? Olha, Marcos, se você compreender o sentido da filosofia, ela não vai tirar a sua fé. Ela vai apurá-la ainda mais. Isso mesmo que eu acho. E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, nós, como professores de história, temos uma responsabilidade muito grande de dar às pessoas a dimensão do fato ocorrido dentro do seu contexto. Porque senão a gente tira ele completamente. Exatamente. E... Adriano, o Nietzsche, filósofo, ele tem... é que a Ana adorava o Nietzsche.
Ele tem uma frase sobre isso que eu acho sim que tem que servir para nós como orientação de pensamento. Ele diz assim, o maior erro dos filósofos, mas aí você pode pensar de intelectual, de historiador, é achar que a imagem do homem de hoje é sempre a imagem do homem do passado e do futuro. Não é verdade isso. Quer dizer, o homem ele tem um jeito de ser, sensibilidades, valores que variam de época para época. Não tem como fugir disso. Perfeito. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Ô, Lagatão, você joga nessa câmera aqui só para mostrar os livros que o Marcão trouxe e que ele recomenda a leitura para entender um pouco mais sobre o Bento XVI. Exato. Coisas né? simples, muito bem feitos. Muito bem escrito. Pensei que você estava sendo irônico agora. Aqui, olha, o Bento XVI. Esse daqui é o Último Testamento. Deve ser o último livro que ele escreveu também, Não, né? na realidade é uma entrevista dada ao Peter Seward, que é seu biógrafo. Entendi. O Sal da Terra, que é o livro que o Gigi gosta. Exatamente, que ele falou quando bem, ainda era cardeal. E também aqui o... Luz do Mundo. Bento XVI aqui, Luz do Mundo. Um pouquinho para baixo assim. Já assim. Aí. Deu bom? Certinho. Beleza. Gente, eu queria agradecer vocês dois por terem vindo aqui de coração. Esse assunto é um assunto que eu sou até... assim, tipo, vocês conversando aqui, eu até fiquei quietinho hoje, que eu falei, cara, hoje eu tô aprendendo. Porque são questões assim que como eu disse, eu lembro quando criança do Papa João Paulo. E da minha mãe, que amava o Papa João Paulo, minha avó amava o Papa João Paulo, e eu me lembro da transição pro Bento XVI. E eu lembro que eles não tinham a mesma... parecia que não era o mesmo amor, sabe? Assim, tudo. E eu me lembro de uma vez do Bento XVI, para tentar quebrar um pouco esse ranço dele, que ele se vestiu com uma roupinha vermelha no Natal. Pra remeter aquela questão do Papai Noel, mas assim, ele foi com uma roupinha vermelha no Natal, não lembro qual ano que foi, não sei se vocês lembram disso. Na realidade, ele voltou, como ele era um sujeito mais tradicional, ele passou a usar uma vestimenta que os papas não utilizavam mais em ocasiões públicas e solenes. E foi tremendamente criticado por isso. Dá aquela roupinha vermelha. Então, que parecia do Papai Noel, eu pensei que era Mas isso, não né? Maravilha, cara. Isaías, brigadão pela sua presença. Um prazer. Isaías, o nosso co-host do Nenemcast e tal. Marcão, brigadão, cara. Para assuntos que envolvam... Beleza, gostei muito. Foi muito bom. Verdade. Ô, Lagatão, beleza aí? Galera que acompanha esse Nenemcast, vida longa e próspera e até o próximo. Muito obrigado, galera.